Fala pessoal, eu sou o Jefferson Reis, está começando mais um Papo Além da Pauta e hoje eu estou com um convidado muito especial, nosso amigo, meu amigo, conheci há pouco tempo, comandante Claudio Mi. Comandante, é um prazer ter o senhor aqui, tá? Eu desde já quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá? Nos traz uma palavra aí, dá uma palavra para quem está nos assistindo aí. Ô Jefferson, é um orgulho para mim participar do Papo Além da Pauta, né? Me sinto abençoado por essa oportunidade e agradeço a você e todos os internautas, a todos que estão nos acompanhando aí. Tem muita coisa boa para a gente comentar aí sobre aviação e muitos outros assuntos. Que bacana, bacana. Comandante, a primeira pergunta que a gente faz sempre aqui no Papo Além da Pauta: quem é o comandante Claudio Mir? Que legal, que pergunta interessante. Eu já vi vários episódios e achei muito interessante essa pergunta. Comandante Claudio Mir, simplesmente um eterno aprendiz. Nós buscamos sempre conhecimento, sabedoria. Eu falo sempre que a inteligência é um item de série Sim, para todos os seres humanos. Sabedoria para quem realmente investe e busca sabedoria. Né? Como ser humano aqui, eu sou um médio empresário, pequeno a médio empresário, né, do estado de Minas Gerais, né, um avô, um pai de família, um marido, um ser humano que busca sempre o mais importante na vida de todos nós, a felicidade. E uma das coisas que me faz muito feliz é curtir um dos meus hobbies, que é voar, voar, que que é bacana. comandar um avião e, com isso, cumprimentar os amigos que a gente conquista, como eu fiz aqui em Espera Feliz, a gente cumprimentar os amigos que conquistamos na nossa vida. Que bacana. Mas você tem um currículo muito grande aí, né? Você não falou, você falou que é só empresário. Me fala o seu currículo aí. Aí eu acho que a gente tem que realmente buscar conhecimento. Sim, Então eu tenho vários cursos técnicos, entre eles eu sou técnico agrícola, formado na Escola Agrotécnica Federal de Rio Pomba, hoje o IFE, né, o campus do IFE Sudeste, em Rio Pomba. Eu fiz técnico em contabilidade no Pio 12. Dentro da área de técnico agrícola, eu fiz um curso de reflorestamento, arborização e cooperativismo. Depois, em Juiz de Fora, eu fiz contabilidade no Pio 12, já falei, e também fiz torneiro mecânico. Depois eu fiz um curso de mecânico no Rio de Janeiro, sim. né? Posteriormente, eu me formei como administrador e depois pós-graduação em gestão pública. Né? E dentro, no decorrer da minha vida, eu tive que aprender a dirigir caminhão, então eu sou caminhoneiro, já rodei o Brasil inteiro, motociclista Meu também por Deus do céu. hobby, né? Fiz curso de mergulhador, já tive lanche, então eu tenho a raiz amador, né? A gente tem que buscar realmente o conhecimento e piloto de avião, né? Vai ser um baita de um currículo, né? Ainda quero aprender muita coisa ainda. Muito bacana. Mas, ô comandante, de qual cidade você nasceu, qual cidade hoje você mora? Fala aí um pouquinho também da sua cidade. Eu nasci, né, no distrito de São Sebastião da Vargem Alegre, no município de Miraí, né, com muito orgulho. Sim, Né, hoje São Sebastião emancipou, já é a cidade, antigamente era conhecido como Caatinga, e graças até a um trabalho nosso, nós mudamos esse nome para São Sebastião da Vargem Alegre. São Sebastião é o melhor clima da região, né, um distrito hoje extremamente desenvolvido, com muitos empreendedores, com muito empreendedorismo, e tem lá um dos melhores cafés do Brasil. Eu sei que aqui em Espera Feliz, aqui na região, tem muitos também bons tem. cafés, mas lá também nós temos cafés de terras altas, maravilhosos, café de bebida, inclusive com 94 pontos de bebida. E Miraí, onde eu tenho a minha residência hoje também, né? Eu tenho residência em Miraí, São Sebastião e Ubá. E Miraí, que no meu ponto de vista é a cidade, no meu ponto de vista não, é uma realidade, é a cidade Sim, mais empreendedora do Brasil. Miraí é uma cidade com aproximadamente 15 mil habitantes, tem mais de 1.200 CNPJs ativos. que legal. Né? Então eu resido hoje em Miraí. A nossa base aeronáutica fica em Ubá, no Clube de Voo Floresta, em Visconde do Rio Branco.
mas a minha residência mais é Miraí e às vezes o bar final de semana. Muito bacana. Mas vamos falar de aviação, né? Com certeza, né? Vamos falar de aviação, que é uma das suas paixões aí. Eu vejo aí vários vídeos, né? No Instagram. Estou sempre voando a tal cidade. Eu acho muito bacana, né? Muito bom. Vamos lá, ô comandante, o que te inspirou a se tornar um piloto? Eu acho que todos os jovens nessa juventude hoje, todos os jovens que veem um avião passando, ele tem um sonho de estar lá dentro daquele avião, de estar voando. E é até muito comum eu receber mensagem de pessoas pedindo para sobrevoar, para voar comigo, Sim, né? E eu, pô, como um grande sonhador que sempre fui, né, em 1900 e aproximadamente em 1989, eu começando a crescer na vida empresarial, eu fui para Muriaé quando surgiu o primeiro aeroclube de Muriaé. O Wanderson, meu amigo Wanderson, que está lá até hoje no aeroclube. Eu fui para lá e fiz um voo no Aerobuero, um avião fabricado na Argentina, me apaixonei e era doido para ter um avião. O avião diminui as distâncias, sim, aproxima os negócios, as pessoas, fica tudo muito mais rápido. E só que na época eu tive um entrave por um problema de vista que eu tenho, e eu não queria ser piloto comercial, profissional. Eu queria ser piloto privado, só que na época alguém falou comigo que eu não conseguiria pelo problema de vista. Aí esfriei aquele sonho e agora, em 2013, eu conversando com um cliente meu lá de Petrolina, a Dolar, daqui Sorveto de Petrolina, lá perto da sua cidade natal, né, meu amigo? O Adolar falou comigo que tinha uma fábrica de avião em Feira de Santana e eu fui pesquisar e tem uma história longa que a gente pode contar em outro momento. outro Mas podcast. eu descobri que existia essa fábrica de avião. Menos de um mês depois eu já tinha voado um avião desse fabricado em Feira de Santana, que é o meu avião hoje. Ele é montado em Feira de Santana, é lógico, é tudo importado, mas é um aviãozinho rápido, num preço, entre aspas, acessível, Acessível. né? E muito viável financeiramente. Muito próximo da realidade de um médio e até pequeno empresário do nosso país. Que legal, bacana. Realmente eu não sabia que Feira de Santana tinha essa fábrica, né? Essa Hoje é a Montaer, é né? a A montadora, antiga, né? era a Paradise, Sim, né? Que o meu avião foi o último fabricado pela Paradise. E depois o Bruno, que vendeu a Paradise Palmeirindo, construiu a Montaer e sim. faz hoje o M1, acho que tem o M2, que são aviões que são vendidos no mundo inteiro. Né? Avião de primeiríssima qualidade. Comandante, e como foi o seu processo de formação até você obter a licença de piloto de monomotor? É muito interessante, porque quando eu estive nessa viagem em Petrolina, que eu saí para jantar com a Dolar, e ele me disse que existia essa fábrica de avião, chegando aqui em Miraí, uns 15 dias depois, eu bebi ainda, né? Eu sou alcoólatra em recuperação há quase 12 anos, graças a Deus. Então, quando eu falo eu sou alcoólatra, as pessoas falam, você era alcoólatra. Não, eu sou alcoólatra. Eu parei de beber, eu não consumo álcool, mas eu tenho uma doença que chama-se alcoolismo. Então, um gole, o primeiro gole, a qualquer momento que eu perder essa determinação de não beber, eu posso voltar a beber desenfreadamente como era antes. Então, isso é uma doença, isso não é simplesmente falta de vergonha ou, Sim, às vezes, o querer da pessoa. Mas eu ainda bebia e eu jantando com a Dolá, ele me falou do avião, eu vim para Miraí. Uns 15 dias depois eu liguei, eu fui no Google, descobri essa fábrica de avião, liguei, na época o vendedor dessa empresa era o Tim, muito conhecido no meio aeronáutico hoje, de Porto Seguro, e o Tim me falou que o dono da Paradise, na época o Bruno, estava em Minas Gerais apresentando um avião de lançamento da empresa para sim. o estado de Minas Gerais. Eu imediatamente imaginei que seria no Triângulo Mineiro, que é onde tem aviões, onde é muito mais comum o tráfego de Tráfego. aviões ou pequenos aviões. Falei, ele está onde? Está em Uberlândia, Uberaba, no Triângulo Mineiro? Ele falou, não, rapaz, ele está numa cidadezinha que chama-se Visconde do Rio Branco, no Clube de Voo Floresta. Você conhece? Rapaz, é do lado da É, minha né? casa, é 40 quilômetros daqui. Vizinho, tá do meu lado. Você tá louco, cara, que legal. Eu nem sabia que existia o Clube de Voo Floresta em Visconde do Rio Branco. E já
liguei para o Bruno, que estava na cidade, marquei com ele. No outro dia à tarde eu fui lá. O Fabinho, da Netstar, hoje, que é um grande empresário, mora em Miami, tinha um Paradise na época, um P1, fez um voo comigo, eu me apaixonei. Nós já juntamos um grupo de 15 pessoas na época, contratamos um treinador, um professor, fizemos o curso técnico, teórico, fizemos a prova. Nisso eu já consegui apurar um valor, já comprei o meu primeiro avião. No carnaval de 2014 chegou o meu primeiro avião. Eu terminei de aprender a voar nele, contratei um instrutor, terminei de aprender e chequei, né? Fiz o cheque de piloto já no meu avião em 2014. Legal. Entendeu? Já, salvo engano, em abril de 2014. Salvo engano, não, exatamente em abril de 2014. Bacana. E essa formação, ela tem um tempo determinado? Me fala um pouquinho aí sobre essa É, formação. muito Para você interessante a obter, pergunta. para De você primeiro obter a. momento, você tem que fazer. Eu fiz o curso de piloto recreio, Sim, né, o CPA, hoje a gente chama carteira de CPA. O piloto recreio te autoriza a voar avião de pequeno porte, normalmente ultraleves, ou experimental, que é o caso do meu avião. sim, Ele é um avião com todos os requisitos de qualquer avião, de um Cessna 152 ou até um Cessna 170, mas com um detalhe: ele não é homologado com todos os instrumentos, ele é um avião experimental. Então a sim, responsabilidade é toda do do comandante, comandante. do dono do avião. Esse primeiro brevet, né, essa carteira, me dá essa autorização. Já alguns anos depois eu fiz o treinamento na escola MG, Escola de Aviação em Muriaé, e a partir dali eu já fiz a prova da ANAC para piloto privado e passei no final de 2016. Essa sim é muito mais É complexa complexo. e não tem vencimento. Eu ainda não chequei como piloto privado, o meu ainda é CPA, porque o meu avião não requer a carteira, a habilitação de piloto privado. Mas se eu comprar amanhã, e eu pretendo comprar um avião de 4 lugares ou de 6 lugares, aí eu preciso checar o piloto privado. Entendi. Né? E essa carteira, ela vence, depois dos 50 anos, vence todos os anos. Eu tenho que renovar o exame de saúde e até o treinamento de 5 em 5 anos. Muito bacana. E, comandante, quais foram os seus maiores desafios durante o treinamento? Durante esse treinamento? Seu maior Olha, desafio? o desafio principal de um piloto, entendeu, é a ansiedade, o medo, a fobia, porque assim, a gente costuma dizer que a competência de um piloto, ela é testada pela capacidade dele igualar Sim, o número de pousos ao número de decolagens. Então, um piloto que iguala o mesmo número de pouso ao número de decolagem e sai vivo de dentro do avião, ele é um ótimo piloto, entendeu? Isso é o que a gente fala. Então, assim, o pouso é muito complicado. Todos os momentos, até hoje, né, eu tenho mais de 1.800 pousos, mais de 1.500 horas de voo, e até hoje, todos os pousos que eu faço são diferentes e muitas vezes medrosos. A gente fica com medo. O vento, às vezes um vento de través, um vento muito forte, o avião balança muito e o vento toma ele da mão da gente, a gente tem que dominar. E quanto menor o avião, mais difícil de tá pilotar. difícil, né? As pessoas enganam quando pensam que difícil é os grandes aviões. Não. Aqueles aviões grandes, eles fazem tudo sozinho e o motor domina tudo. O pequeno não, ele é muito mais sensível ao vento Ao e, vento, né? consequentemente, à mão do piloto. Comandante, quando foi seu primeiro voo solo e como foi essa experiência? Rapaz, inexplicável, sabe? É uma sensação quase de ter o primeiro filho. Você teve filhos, Sim, você sim, sabe a sensação de que você vê sim. um filho seu ali, uma filha. Eu tenho 2 filhas hoje, tenho um casal de netos, a quem eu aproveito esse momento para mandar um grande abraço, né? Para o Pedro Vitor, para a Isis, para a Milena, Maiara. Milena, minha filha mais nova, está grávida agora do primeiro filho. A Maiara já tem Pedro Vitor e a Isis, Serginho, que é o marido da Maiara, também um filhão que eu conquistei, o Alan, que é esposo da Milena, meus pais, né, Dona Aparecida, seu Leoide, e principalmente a minha esposa preta que me acompanha aqui, o Márcio Júnior. Né? A família é Sim, a base de é a tudo, base de né? tudo. Mas é uma sensação maravilhosa, indiscutível.
você dominar um avião. A primeira vez o cara desce, o instrutor desce, fala, agora tá por sua conta. Você vai? Não, mas eu não estou preparado. Não, você vai. Tem que ir, vai Você sozinho? pode ir, você pode ir sozinho. Você decola. Eu, principalmente, que eu sou pesado, né? Na época eu pesava uns 110 quilos ainda, eu consegui emagrecer, inclusive, 50 quilos sem cirurgia, sem 51 quilos. Eu Que cheguei a bacana. 146, caí para 95. Mas na época eu pesava uns 110 quilos e o instrutor 120. Quando ele saiu do avião, que eu decolei sozinho, cara, o avião subiu muito rápido, muito doido. E para descer é mais difícil, então eu alonguei mais a final, como faz? A gente vai mais longe da pista, eu só fiz um circuito. Decolei, fiz a volta, perna do vento e pousei na mesma linha. Então eu fui mais longe um pouquinho, vim e pousei o avião. Cara, é uma sensação inexplicável. É muito legal. Porque é uma coisa que você sonha ali, um ano treinando, cara. Eu solei com 32 horas de voo. Né? O piloto tem que ter, para checar, ele tem que ter 40 horas de 40 voo. horas. Né? É regra da ANAC. Mas essa sensação é a sensação boa, mas também aquela sensação também medo também, teve? Adrenalina, cara, aquela Adrenalina. de tremer o abdômen assim, cara, é inexplicável. Isso, quase de perder a contenção urinária. Falando abertamente, quase que de mijar para as pernas abaixo. Meu Sabe, Jesus. é muito legal, é muito bom isso aí. E depois tem o batismo, né? Batismo, Batismo de me fala. piloto. Não, no Brasil, o batismo de piloto é literalmente um banho de óleo. E aqui no Floresta a gente leva a sério. Então me Sim, deram um banho de óleo queimado, aproximadamente, tem isso postado nas minhas redes sociais. Aproximadamente 8 litros de óleo queimado, óleo preto, óleo de motor. meu Óleo Deus. de motor de avião. Sim, Então eles despejaram no cabelo, né? Cadê o cabelo? Mas na cabeça, entendeu? E o corpo todinho. Foi uns 2 dias para tirar aquela catinga de óleo do corpo. meu Mas Deus do céu. literalmente um banho de óleo. Mas foi o melhor banho de óleo que eu... Aliás, foi o único banho de óleo que eu tomei na minha vida, mas foi o melhor banho sujo que eu já tomei na minha vida. Que Entendeu? bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, comandante, você já passou por alguma situação de emergência e como foi lidar com essa situação? Olha, algumas vezes, né? A aviação é muito segura, Jefferson. Muito segura. Algumas vezes, sim, né? Último agora, nós estávamos chegando do Nordeste, onde eu pousei em Quixaramobim. Na época eu tentei um voo de carreira para mim e para Preta, a gente precisava ir para uma feira em Quixaramobim e estava difícil conseguir, um preço muito alto. Falei, quer saber, Preta, vamos no nosso aviãozinho? Vamos. Decolei e pousamos na Bahia, em Irecê, Irecê, sim, e, conheço. é, e depois de lá eu decolei e pousei em Quixaramobim, no Ceará. E à volta nós pousamos numa cidade no interior da Bahia, Francisco. Me fugiu o nome da cidade agora, eu vou lembrar depois. E depois viemos direto. E quando eu cheguei próximo de Ponte Nova, depois de Ipatinga, eu vi que a região de Ubá tinha muita chuva. Eu desviei aqui para cima de Miradouro, mais ou menos, passei próximo a Muriaé, entre Muriaé e Miraí, para pousar em Leopoldina e estava chegando uma chuva muito forte. E eu estava tranquilo, porque eu sabia que se não desse para chegar no aeroporto, eu ia pousar em Leopoldina, Sim, né? No aeroporto até interditado. Mas se não desse, eu daria uma meia volta e pousava em Muriaé, que estava tranquilo. Mas a Preta passou um pouquinho de aperto. Uma outra vez, já no início, quando eu estava aprendendo a voar, eu estava com pouco combustível na asa direita, voando só na asa direita. E eu fui fazer um 360, que é uma curva completa em cima de Muriaé, e quando eu inclinei para a esquerda, faltou combustível no carburador e o motor parou. meu Deus. Sabe? Eu estava numa altitude boa, tinha até um menino comigo, que os meninos que a gente chama de piolho de aeroporto, eles ficam lá doidos para dar um voozinho com algum comandante, e eu adoro levar pessoas para voar até hoje. Não tenho muito tempo, mas sempre que eu posso eu levo. E esse menino estava comigo, ele olhou e falou, seu Cláudio, o que aconteceu? Ele falou, o motor parou. Eu falei, e agora? Eu falei, calma, tranquilo, qualquer coisa, não pousa no asfalto ali, no alto de morro, eu sou muito calmo. Ele foi na chave aqui, nada, não pegou. Meu Jesus. Foi a segunda vez, nada. Aí o manche estava acelerado, o avião estava todo acelerado, eu voltei e vi o combustível, pus no meio. Quando a terceira vez, o avião plana, ele tem uma razão de planeio muito grande, 3ª vez ele pegou, eu enchi a mão, ele acelerou, eu fui, pousei,
Desci do avião, ajoelhei, fiz uma oração, né? Adrenalina a mil, coração disparado, eu tinha pouquíssimas horas de voo, mas graças a Deus e a minha calma, foi tranquilo. E E o, uma ra- outra e o vez, rapaz também que estava do lado, o que que rapaz, ele ele deu uma falou? sumida da aviação, ele não voltou muito lá por algum tempo, não. Hoje ele lembra disso e fala. E uma outra vez em Guarapari, eu também no início, sem experiência, eu fui pousar em Guarapari, o pessoal falou, olha, em Guarapari venta muito, você tem que pousar mais rápido. Eu já tinha o costume de pousar 60 milhas, 60, 70, 60, 70. Por que você tem que ir mais rápido? Porque às vezes está vindo um vento muito forte e o que sustenta o avião é vento, né? É o Sim, vento passando pela asa que dá sustentação no avião. Como venta muito lá, você tem que ir um pouquinho mais rápido, porque se o vento parar de uma vez, o avião ainda está sustentado. Porque se você for devagarzinho, o vento parar de uma vez, ele cai. ele cai. Ele estola, né? A gente chama de estolar. Então vai mais rápido um pouquinho. Hoje eu sei disso, eu vou a 60, 65 com o motorzinho. Se o vento parar, o avião cair, eu dou motor. Como eu não tinha experiência, né, pessoal, vai mais rápido. Eu já tinha o costume de pousar até 70, fui a 90. Aí é demais, entendeu? Ele tocou, flutuou, eu fiquei com medo, a gente pensa que a pista é pequena, nariz para baixo, ele tocou, flutuou de novo, eu forcei um pouquinho, ele deu uma pancada e empenou o trem de pouso dianteiro, Sim. aí ele chegou a dar uma bicadinha no asfalto, né? Eu pousei, aí vi que não dava, decolei de novo, fiz o circuito, vim mais devagar, pousei tranquilo, parei, decolei de novo para vir para Muriaé, e o tempo estava meio fechado depois de Cachoeira do Itapemirim. Eu fiquei com medo, pousei em Cachoeira do Itapemirim, deixei o avião lá e vim embora de táxi. Então foi dois momentos que me preocuparam muito. Mas todos os dois ou todos os três apertos que eu passei foram literalmente responsabilidade ou erro meu. Entendi. Então 95% dos acidentes de avião que acontecem no mundo é por responsabilidade ou Responsabilidade. irresponsabilidade e erro humano. Não é por erro do avião ou por qualquer fenômeno da natureza ou qualquer coisa, porque isso existe previsão para isso. Comandante, qual foi assim, o voo memorável, assim, aquele voo que marcou? Primeiro voo, pô, esse voo aqui foi um voo que virou história. Olha, tem muitos voos que me marcaram, né? Eu, decolado com a Preta, alguns anos de Guarapari para Ubá, a gente pegou, tinham duas formações de chuva, uma próxima a Muriaé e outra próxima a Carangola. Sim, Vamos dizer assim, de Guarapari para Ubá, eu passaria no meio. Só que no tempo que a gente decolou de Guarapari para chegar aqui, as duas se aproximaram. E eu passei no meio, com chuva. Deu um barulho bem forte no vidro, no para-brisa do hum, avião, e ficou marcado. Não foi nada de preocupar, assim, sim, lógico que a gente fica um pouco tenso, mas foi um voo que marcou. Um outro voo que para mim foi muito interessante foi com meu pai. Decolamos em Muriaé, pousamos em Viçosa para encontrar até o meu amigo, deputado estadual Roberto Andrade, que é um grande amigo. E dos mais bonitos que nós já fizemos foi eu e a Preta indo para o Nordeste, cruzando o Rio São Francisco. Eu tenho fotos, inclusive, postadas nas minhas redes sociais do Rio São Francisco, da barragem de Sobradinho. É inexplicável o tanto que é bonito aquilo lá. realmente lá de cima tem paisagem que é muito. Por exemplo, eu vejo alguns voos seus aí, quando você sobrevoa Minas Gerais, você vê aquelas montanhas, é Nossa, muito, muito lindo. cara, quando você aqui próximo aqui tem a Pedra do Elefantino aqui e Acho que é Pedra Dourada ou é Pedra Bonita? ela está depois de Pedra Dourada ali no sentido Antônio Prado de Antônio Minas, Prado de Minas, né? sim. E tem pedreiras aqui próximo a Manhuaçu, tem muita região bonita. Quando a gente sobrevoa, cara, é inexplicável. E eu tenho uma vantagem que eu sempre selecionei, eu sempre separei os meus contatos, os meus relacionamentos empresariais, de amizade, profissionais, por nome de cidade. Então hoje, quando eu decolo, eu sempre fiz isso, desde que eu Sim. comecei a voar. Eu passava aqui em São Francisco do Glória, eu já mandava abraço para todo mundo. Eu passava aqui em Espera Feliz, eu já filmava, fotografava a cidade e já mandava mensagem para todos os amigos que eu tinha aqui. Hoje
eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, falando em áudio e mandando um abraço pessoal. É maravilhoso isso. Comandante, me fala qual o modelo de monomotor você pilota e fala um pouquinho dele. Eu não sei se pilota outros monomotor, mas é aquele que você tem mais costume. Hoje o comum que a gente voa, é lógico, eu vou o Cessna 150, o Cessna 152, né, vou o Kobe, vários aviões. O Montair, que é um avião de primeiríssima qualidade, mas o que eu vou é o Paradise P1, fabricado pela Paradise Aviões, que ainda existe, não está fabricando, mas a empresa ainda está lá em Feira de Santana, na Bahia. É o avião que a gente voa, é um motor Rotax de 100 HP, ele tem 2 geradores de centelha, para quem entende de mecânica, 2 velas por cilindro, 2 carburadores. Então, assim, se ele tiver uma pane elétrica, ele vai Sim, parar uma vela, mas ele vai fazer a outra, vai continuar funcionando. Para quem entende de motor, é como se ele tivesse 2 platinados. Mesmo ele parando um, ele tem o outro tem outro para funcionando, que funcionar. dá para o avião se manter. Se ele parar tudo e a bateria acabar, ele continua funcionando normalmente, ele não precisa de bateria. O motor por si só, ele gera energia para continuar funcionando. Bacana. Comandante, e como é que é como é que é feito o check-in básico ali para a decolagem ali, antes da decolagem? Muito interessante. A gente tem o cheque de decolagem e o cheque de abandono. Então existe um checklist no avião Sim, que você tem que cumprir. Você tem que, primeiro, olhar o nível de combustível. Você está com os 2 tanques cheios, porque pode acontecer do cara entrar no aeroporto, roubar o combustível. Isso já aconteceu, inclusive, com amigos meus. Então, olhou o nível de combustível, você vai olhar o combustível, tem um copinho de vidro, se não tem água no combustível, porque às vezes ficou ali, choveu, ou suou alguma coisa e concentrou a água ali. Você tem que olhar. Nível de óleo de freio, nível de água, de refrigeração, a estrutura do avião, calibragem de pneu, qualidade dos pneus, se tem borracha. Você tem que fazer um checklist completo, completo. rodar a hélice do avião, a gente fala até o motor rotar, você tira a tampa do óleo e roda a hélice com a mão até o óleo circular no motor todinho e você escuta o óleo voltando em cima, lá no reservatório, onde ele Sim, faz um barulho igual um arroto, sim. entendeu? Que é onde você sabe que a bomba de óleo está funcionando perfeitamente. Então o checklist é feito daquele momento antes de funcionar o avião. Depois você testa os instrumentos, funciona o avião e testa os 2 magnetos. Desliga o magneto da direita, ele tem que cair 50 a 100 giros no máximo, magneto da esquerda funcionando. Você liga os 2, desliga o da esquerda, testando o magneto da direita, a mesma coisa. Aí você testa profundor, aileron, freio e comando de pedal. Então, assim, são checklists Obrigatório. obrigatórios antes de qualquer voo. E quando pousa, a mesma coisa. Você põe todos os protetores, que a gente chama de modomias, Sim. os acabamentos e guarda o avião. Fecha o combustível e guarda o avião. Tá, mas esse checklist básico aí, ele é assim, obrigatório, por exemplo, você sai lá de Murié, pousa aqui em Espera Feliz. Aí você vai sair de novo, você tem que fazer todo esse procedimento de novo? Eu prefiro fazer. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que é a minha vida que está em Tem jogo, a a segurança, vida né? dos meus familiares, dos meus amigos, de pessoas que eu amo, que eu respeito, que eu gosto. Então eu prefiro fazer. Bacana. E assim, quais os fatores climáticos mais críticos para voar em monomotor? Eu acho que o clima ele afeta qualquer classe de avião, não só o monomotor, como o jato, o avião de guerra, o caça, qualquer avião. Sim, Hoje existe o cúmulus limbus, que é aquela formação de nuvens em forma de bigorna, que a gente vê normalmente nas tardes da nossa região. Você olha, ela tem aquela bigorna, ela é fininha assim, ó, e forma aquela bigorna em cima. Aquilo ali é o terror da aviação. é mesmo. Aquilo, o vento que circula ali, ele é tão forte que ele afeta os pequenos aviões igual o nosso, às vezes a 30 quilômetros de distância, você sente o vento balançando a gente. E ali dentro, lógico, não por aqui, mas assim, em maiores altitudes, em cúmulos limbos maiores, já foi constatado pedras de gelo suspensas ali do tamanho do fogão a gás. Meu Jesus. Então, um avião que entrar ali, você já imaginou, um avião grande, não importa. Sim, Ele entrou dentro do negócio daquele, ele pega uma pedra de gelo que seja desse tamanho. Acaba com o avião.
Você entendeu? fala aqui Então, mais ou menos a 30 quilômetros. E quando é formado isso aí, qual o procedimento para sair? é não decolar se você estiver no chão e se estiver voando, é sair fora. Entendeu? Você não pode aproximar. Nenhum avião aproxima. Às vezes a gente está Hum, voando do Rio de Janeiro para Recife. O cara desvia, a gente que é piloto, a gente vê. Eu estava vindo agora de Miami para São Paulo, eu vi que o cara desviou uns 200 quilômetros. Depois eu perguntei à comissária o porquê. Ela falou que tinha uma formação meia duvidosa na frente, a gente prefere desviar. Então qualquer avião ele desvia. o bom pela sua experiência, você estava no avião e percebeu que o cara, que a gente, eu não percebo. Não, normalmente quem é leigo, quem não entende de aviação não sente isso, mas é muito comum desviar. Não é problema, Sim, mas o tempo, a temperatura afeta o voo, pressão atmosférica, sabe, vento, tudo sim. isso é muito importante. A gente tem que aprender sobre isso na aviação. Velocidade, distância, essa parte toda aí é muito importante para o piloto. Comandante, como você vê o cenário da aviação geral no Brasil? Em franco crescimento. Na verdade, a cada dia mais, os empresários estão aprendendo a fazer conta e valorizando o seu tempo. Eles sabem que o tempo que às vezes você perde numa estrada, principalmente o Brasil, que é um caos as estradas, eu não sei quando vai parar, mas vai chegar um ponto que vai parar tudo, né? A aviação te leva muito mais rápido, com muito mais segurança e muitas vezes até mais barato. Sim. Então, assim, está crescendo muito, aí as pessoas costumam comentar sobre os acidentes, né? Na verdade, os acidentes não estão aumentando, pelo contrário, eles estão diminuindo. Só que a aviação está se tornando uma coisa mais popular e as pessoas veem mais os acidentes. Porque antigamente eles enxergavam, mas não via. Sim. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar, ver e enxergar. Você entendeu? Às vezes você vê, você enxerga tudo, mas você só vê o que você quer. Então, por exemplo, hoje as pessoas. Acontece um acidente em Miraí, muitas pessoas se comunicam comigo. Pô, tudo bem, cara, fiquei sabendo que aconteceu um acidente. Quer dizer, ele lembra de um amigo que é piloto, de É um amigo que piloto. tem avião, coisa que antes, quando o Cláudio Almir não tinha avião ou não conhecia ninguém da aviação, ele via aquela notícia de um acidente de pequeno avião e não estava nem aí, muitas vezes nem enxergava nada. Entendi. Legal, bacana. Comandante, e o que que você diria? Isso também serve para mim. A pessoa que tem medo de voar em avião de pequeno porte. Não tem perigo. A segurança num avião de pequeno porte é muito maior, principalmente porque ele tem uma razão de planeio grande e ele pousa num espaço curto e decola num espaço Espaço muito curto. curto. Então, assim, é comprovado, isso é estatística, tá? 87% dos casos de acidentes em aviões de pequeno porte, o, o, as pessoas saem vivas. E Verdade. em 67% ilesas, sem nenhum arranhão. Entendeu? Então, o risco de morte em avião de pequeno porte é mínimo, e aí depende do que nós acabamos de falar, da manutenção, porque o avião ele tem uma manutenção periódica. Você tem que fazer revisão de 50 em 50 horas. Então, a revisão de 50 horas tem uma determinada atitude, a de 100 tem outros, a de 150 outra, a de 200 já é uma troca maior. Aí começa 50, 100, 150, 200. Com 2.000 horas, para você ter uma ideia, tem que fazer o motor de novo. Mesmo o motor Ó, estando bom, estando tudo certinho, você refaz o motor. não sabia desse É, procedimento. é igual helicóptero. Helicóptero parece que é 2.500 horas ou 3.000 horas ou 12 anos. Você tem que trocar a asa, porque helicóptero não é hélice, é asa rotativa. Asa rotativa. Então, o custo de vencer um helicóptero, o preço dele vai lá embaixo, porque o custo da asa rotativa, o custo dessa manutenção é altíssimo. Comandante, existe alguma comunidade de pilotos que você recomenda para eh, iniciantes? Você que quer se ingressar no meio da aviação, no meio aeronáutico, primeira coisa, procure uma escola de aviação. Em Muriaé tem a MG Escola de Aviação, em Ubá tem a Gavião, né, de um grande amigo nosso, a Gavião Escola de Aviação, que é do Ronaldo.
Em Juiz de Fora tem o Aeroclube de Juiz de Fora, e lá tem formação de piloto, tem mais de uma escola, se não me engano são 2 ou 3. Não é difícil, depende de ter coragem, de ter vontade e determinação. Mas assim, é muito fácil. Pode fazer contato comigo, o meu WhatsApp é público, em todas as minhas redes sociais, está lá o meu telefone, meu WhatsApp. Pode mandar, e olha que eu tenho aproximadamente 29 mil contatos de WhatsApp. Meu E eu Deus. retorno todos em 24 horas, normalmente. Tá? Então pode mandar uma mensagem que eu vou te passar todos os contatos. Recentemente eu recebi um contato de um cara que mora próximo à Foz do Iguaçu. Comandante, eu vi você sobrevoando, inclusive um vídeo que viralizou, está com mais de 3 milhões de visualizações na nossa rede social, @comandante Claudio Almir. E, e ele viu o vídeo, fez contato, querendo ser piloto. Eu já apresentei imediatamente ele ao Aeroclube de Francisco Beltrão, que está mais ou menos na região, eu Sim, tenho grandes amigos lá, e o pessoal já encaminhou ele já está lá, já está fazendo o curso. que Então, se bacana. quiser voar, é fácil. Lógico, não é um curso barato, como nenhum curso é barato, mas ele é muito prazeroso. Que bacana. Muito legal. Comandante, já teve algum passageiro que te deu dor de cabeça, se passou aperto e falou, gente, não podia ter trago essa pessoa. Algum passageiro que levou, assim, gente, esse me deu dor de cabeça, tá? Não, 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 né? graças a Deus não. Não, né? Eu estava decolando com um rapaz uma vez numa prefeitura de uma cidadezinha que chama-se Rio Vermelho, Rio Vermelho, aqui no norte de Minas. próximo à Realeza. Não, Não? lá em cima, numa cidadezinha bem. É no norte de Minas, uma Norte. cidadezinha, Ah, eu acho que não é Rio Vermelho, não. E eu estava decolando com o rapaz e o avião, eu tive um incidente. O prefeito tinha patrolado a pista de terra para mim pousar lá, eu fui dar uma palestra lá sobre empreendedorismo e durante o táxi tinha um buraco, eu não vi, a roda da frente caiu naquele buraco, quebrou a hélice do avião. E depois eu descobri que esse cara ele tinha um problema de epilepsia. Eu acho que Deus, né, eu sou extremamente temente a Deus, e acho que Deus me livrou ali. Talvez ele poderia ter dado um não tá até ataque, epilético lá em ou cima. não, a gente não sabe, né? Sim. Mas o organismo tem uma diferença com a mudança de altitude. Então, tudo na vida vem de Deus. Deus permitiu que eu não voasse naquele dia com ele. No outro dia, o mecânico foi lá de avião, pousou lá, a gente fez a troca da hélice e eu vim embora tranquilamente, entendeu? Mas nunca, em nenhum outro momento, eu tive problema com um passageiro. Comandante, algum destino que você já sobrevoou, que você falou assim, rapaz, esse local, né, essa visão é sobrenatural, é algo muito bonito. Um local, um estado, você falou assim, rapaz, eu tenho que vir aqui mais vezes, porque é muito bonito aqui de cima. Recentemente, né, eu sobrevoei Miami, na Flórida, tá? Orlando, os parques da Disney, que eu quero sobrevoar de novo, os parques da Universal. E vamos falar do Brasil, que é mais importante aqui e até acessível a todos nós, as Cataratas do Iguaçu e o Lago de Itaipu. Cara, é deslumbrante. E olha, você que tem a oportunidade de voar, qualquer litoral, você voar do continente para o mar, nas praias, principalmente do Espírito Santo, Guarapari, Piúma, Sim, Marataízes, é muito comum a gente sobrevoar aquela região, eu vou muito para a praia. E a praia de Mineiro é Guarapari, é Paraná. Piúma, eu sou apaixonado com Piúma, entendeu? É muito bonito, entendeu? É deslumbrante. Mas de todas mesmo assim, ó, eu já voei o Grand Canyon também, Deve ser é lindo, tá? deslumbrante, mas de tudo isso aí, cara, o que mais me emocionou, de tudo, resumindo, eu vou falar duas aqui que são nossas aqui. Sim, É o Rio São Francisco, sim. a visão do Rio São Francisco, a cor daquele rio. E eu já participei de uma revoada da foz à nascente do Rio São Francisco, a 1.000 pés, acompanhando as curvas. Então eu peguei essa expedição já no estado de Minas, mas é deslumbrante. O Rio São Francisco e as Cataratas do Iguaçu. Passou, né? Essas são a que mais me marcou e eu quero voar de novo.
Comandante, existe alguma superstição ou ritual que você faz antes de voar? Com certeza, uma oração a Deus para que os anjos do Senhor Jesus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possam estar ali nas asas, no aileron, no profundor, no motor, no manche, guiando aquele avião por mim. Porque nós, por nós, não somos nada. Sim. Se não tiver Deus no comando, nós não somos nada. Então, o maior costume nosso é sempre que vai decolar, sempre que eu vou sair da minha casa de carro, de moto, principalmente de avião, é orar a Deus para que esteja conosco. É isso aí, uma das primeiras coisas. Hoje, né, até se sai para trabalhar, a primeira coisa que você deve fazer é isso aí, pedir, né, a É orientação de Deus à Deus. frente de É tudo. verdade, verdade. Comandante, você pensa em migrar para pilotar aeronaves maiores ou para parte comercial? Não, maiores sim. Sim, Né? Eu quero, é um sonho a gente comprar uma aeronave maior, mas eu não quero deixar de voar a minha. A minha, eu falei, é um Paradise, é um avião para duas pessoas, normalmente eu e minha esposa. sim, Ou quando eu tenho feito os vídeos, é um piloto que voa comigo, o comandante Amauri, da loja Brilho das Noivas de Cataguás. E o Amauri adora voar e ele pilota para que eu possa ser o cinegrafista da situação, né? Mas a minha esposa às vezes vai comigo também, ajuda. E você tem que ficar muito atento, que a gente voa às vezes numa altitude mais baixa, tem um urubu, um pássaro, sim, e a gente tem que estar sempre atento a qualquer obstáculo. Mas eu tenho um sonho de comprar uma aeronave maior no momento certo, né? Vamos fazer a nossa pista em Miraí muito brevemente e comprar uma aeronave maior para que, quando a minha família quiser ir para uma viagem a passeio ou quando for viajar a trabalho, a gente possa decolar em Miraí até o Rio, até Belo Horizonte, para pegar um avião de carreira e ir para distâncias maiores. Porque mesmo quem tem aviões aqui na região, vamos falar, o pessoal dos Braz ou dos Varela de Muriaé, que tem aviões maiores, King Air. Eles usam o avião deles para ir para Guarapari, para Vitória e voltar para passeio, sim. ou para Angra dos Reis, mas quando eles vão fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo, eles pousam no Rio ou em São Paulo e pegam um avião de carreira e vai. O avião de pequeno porte, mesmo um King Air, que é para 12 pessoas, não viabiliza você fazer voos muito longos com ele. O Oh, não, custo é muito grande. não sabia disso, Entendeu? né? Comandante, que conselho você daria para quem quer começar nessa área da aviação? Eu vou falar uma frase que eu li em uma garrafa de whisky, Johnny Walker. Johnny Walker foi um grande sonhador, morreu alcoólatra, um grande sonhador que nasceu pobre e morreu milionário. E ele tinha o costume de algumas remessas de produção do uísque, ele escrevia frases criadas por ele. E uma dessas frases me marcou muito, né? Eu, como alcoólatra em recuperação, né, ele morreu, parece que bebendo. Eu já não bebo há quase 12 anos. Mas eu li uma frase que a inteligência de um ser humano é medida pela capacidade dele acreditar em seus próprios sonhos. Então você, que acredita nos seus sonhos, se você tem um sonho de ser piloto, tome atitude e você vai realizar e provar que você é um ser humano inteligente e sábio. Então, qual o meu conselho? Acredite no seu sonho, tome atitude, vai para dentro de um aeroporto, sabe? Começa a conversar com o papo de hangar, falar com as pessoas que você quer aprender a pilotar, ali você vai Sim, conseguir um emprego. Em Muriaé tem gente que começou assim, hoje é piloto comercial, sabe? Aí você vai conseguir um emprego ali para lavar avião, e ali você vai conseguir fazer um curso, você vai conseguir fazer hora de voo. Quantas pessoas eu conheço hoje no Brasil que me ligam, Claudio Almir, comandante Claudio Almir, você conhece muita gente, está em vários grupos de WhatsApp, grupos de maçonaria, o Bodes do Ar, que é um grupo hoje muito grande hoje a nível de Brasil, e o cara precisa de horas de voo, às vezes, para pegar um PC, que é o sim. piloto comercial, a gente consegue as horas para ele, ele faz e vai para piloto comercial. Então, acredite no seu sonho, tome atitude e vai fundo. O que depender de mim, eu estou aí para somar. Isso aí. Última pergunta para a gente encerrar esse papo. Acho muito bacana, a gente aprendi muito,
né? Obrigado. Mesmo com pouco tempo aí, deu para aprender bastante. Mas, comandante, como você enxerga o futuro da aviação no nosso Brasil, no mundo inteiro? Vamos continuar dando asas à aviação. Os nossos companheiros aviadores precisam de asas. A ANAC no Brasil tem criado regras extremamente complicadas. É costume da ANAC copiar o modelo norte-americano de aviação. Mas eles não sabem copiar, eles copiam errado. Por exemplo, foi lançada uma lei aí de autorização de sobrevoo em áreas densamente populosas que o avião de pequeno porte sem LSA não pode. Cara, existe muita diferença nisso aí. Sim, Precisa se fazer um estudo maior, mas num geral, o que eu vejo, que foi a pergunta, um crescimento maravilhoso para todos. Né? Nós vamos falar amanhã, nós vamos ter os drones sim, com, com, com pessoas dentro, é muito complexo, né? Você entrar dentro de um aparelho sem um piloto. Eu, por exemplo, sou piloto, eu sei a sensibilidade que uma aeronave tem, a temperatura, o vento, e eu vou entrar ali e ser comandado por uma máquina que não tem o pensamento rápido, ou tem mais rápido que eu, não sim. sei, mas assim, é muito doido você entender isso. Mas o que eu posso garantir é o seguinte: a aviação está crescendo, vai crescer muito mais e é extremamente segura. Extremamente segura. Pode acabar com o seu medo de avião, porque você está correndo muito menos risco dentro de um avião, ou dentro de um carro, ou de uma moto, principalmente. Eu tenho muito medo. Eu já viajei mais de 20 vezes, mas toda vez que eu vou andar de avião, eu tenho que tomar um remedinho. O medo é comum, a fobia é comum. Sim, Eu, quando não era piloto e bebia, eu não sei se era realmente um medo ou se era motivo para tomar um, mas eu só entrava no avião bêbado. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu estou sóbrio há quase 12 anos e não tenho dificuldade nenhuma em voar longas distâncias. Conforme eu falei, nós já fomos várias vezes para o Nordeste, né, para Campina Grande, na Paraíba, já pousei lá, já pousei em Caicó, no Rio Grande do Norte, já pousei em Cajazeiras, na Paraíba, já pousei em Quixaramobim, no Ceará, voando aqui do meu aviãozinho decolado aqui de Muriaé, de Ubá, e pousando lá aí a 3.500 quilômetros de distância. comandante, foi um prazer, tá? E desde já eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Saiu lá de Miraí para vir aqui gravar com a gente e eu acho que foi um bate-papo muito bacana e eu aprendi muito e eu espero você mais vezes aqui no Papo Além da Pauta e te agradeço desde já. Deixa uma palavra aí para os nossos telespectadores aí. Ô, Jefferson, Isso. muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando desse podcast tão importante, não só para a Espera Feliz, para a nossa querida Espera Feliz, a quem eu deixo um grande abraço a todos os amigos que eu tenho por aqui. Eu vou citar o Carlinhos, ex-prefeito aqui, cumprimentando aí o Neil, o pessoal do Cicobi, é muita gente que eu conheço aqui, mas o Neil do Jacaré, né? Sim. Grande abraço. Muito obrigado, uma honra, um orgulho, uma bênção para a minha vida participar desse podcast e quero voltar outras vezes para falarmos de empreendedorismo, para falarmos de alcoolismo, que é um problema que afeta grande parte das famílias do nosso país e eu sei que eu posso ajudar muita gente a enfrentar esse problema, essa doença que não é um vício, não é ser vergonhice, é simplesmente uma doença e que tem cura. Aliás, ela não tem cura, mas ela tem Tem tratamento. Eu tratamento. estou em tratamento. Você que tem esse problema na família, procure se tratar e depois vai tratar quem sofre realmente da doença. Tá? Muito obrigado mais uma vez e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos compartilhar esse podcast. Vamos levar um pouquinho da história da aviação, da minha história da aviação, e principalmente seguir as redes sociais do Comandante Claudio Almir, Isso aí. @Comandante Claudio Almir, no Instagram, no TikTok, nosso canal do YouTube, Comandante Claudio Almir, e é a motivação que nós precisamos para continuar compartilhando com vocês as nossas viagens, as cidades que a gente sobrevoa, como sobrevoamos aqui, Espera Feliz, e vamos sobrevoar outras vezes, Carangola, Divino, Fervedouro, Miradouro, Muriaé, a nossa região,
o nosso estado, o Brasil e o mundo. Que Deus Bacana. abençoe. Muito obrigado. E é interessante, pessoal, você interagir ali, mandar seu recadinho, ó, sobrevoa a minha cidade. Aí É isso é aí. muito interessante aí. Então aí, siga as redes sociais do comandante e eu quero agradecer a todos vocês aí. Até a próxima.